Uma live da Open Learning School, a escola que está a revolucionar a educação e que permite que cada criança atinja o seu máximo potencial e seja feliz. Hoje estamos aqui para falar de mais um dos temas do curso para pais que será lançado no próximo dia 1 de junho e este mesmo tema trata-se de como identificar desde cedo as necessidades especiais da criança. Este curso será lançado no próximo dia 1 de junho, visa dar resposta a tudo aquilo que são as principais questões e dúvidas de pais. Vão desde a parte da alimentação, a parte do sono, a parte de... enfim, tudo aquilo que são dúvidas, questões de alimentação, sono, temperamento, comportamento, birras, tudo isto aqui são dúvidas que serão possíveis resolver e esclarecer neste curso que será lançado no próximo dia 1 de junho. Todas as pessoas que se inscreverem até o próximo dia, agora finalmente temos connosco a Paula. Boa tarde, Paula. Olá Vasco, tudo bem? Tudo bem, agora sim finalmente conseguimos então estabelecer aqui a ligação. Como estava a dizer, o tema de hoje é como identificar desde cedo necessidades especiais da criança, ou seja, é um dos tópicos que certamente alguns pais sentem que estão à relação direta, mas vão perceber também nesta chamada que todas as pessoas têm um papel a dizer nesta área em concreto. Uma vez mais, isto surge no âmbito do curso para pais, que será lançado no próximo dia 1 de junho. Este curso, que as pessoas que se inscrevam até o próximo dia 30 de maio terão acesso direto a 20% de desconto e é um curso que vai dar resposta a todas as questões e dúvidas mais colocadas pelos pais, desde a alimentação, desde a parte do sono, desde a parte das birras, desde a parte da comunicação, tudo isso será tratado e respondido neste curso. Hoje, para falar connosco sobre necessidades especiais, temos Paula Queiro, que já não é nova estes eventos, já esteve connosco também em lives anteriores. Paula, muito rapidamente aqui uma breve introdução da Paula. Portanto, a Paula já faz psicóloga clínica, com muita experiência, também é professora universitária, é mestre em Educação Especial no domínio cognitivo e motor, é doutorada em Ciências da Educação pela Universidade de Évora e, para além disto, já participou ainda em vários eventos científicos e educativos como palestrante e também já foi autora de muitos artigos científicos. Tentei fazer aqui o resumo mais aproximado. É isto, certo? É isso, sim, Vasco, sim, sim, sim. Perfeito, perfeito, Paulo. Então, assim sendo, vamos aqui direto ao tópico. Primeiro de tudo, esclarecer o que é definido como necessidades especiais. Olha, Vasco, obrigada em primeiro lugar mais uma vez pelo convite para estar aqui convosco e falar um bocadinho aqui de um tema que se calhar é o tema mais diferente de todos os temas que temos no curso, que são as necessidades educativas especiais. As necessidades educativas especiais, eu costumo alargar muito a questão das necessidades educativas especiais, porque não é só educativas. É um tema que surge muitas vezes, as NEEs, como hoje em dia é conhecida, as NEEs surgiram através de um decreto-lei que regulamentou a educação especial em Portugal, mas eu prefiro falar nas necessidades especiais como um todo, não é? E não só na parte educativa, porque como nós percebemos, o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças é um contínuo e quando falamos em crianças mais pequeninas, obviamente que falamos sempre nas questões da aprendizagem, mas como aprendizagem e desenvolvimento, especialmente nos mais pequeninos, são duas coisas que estão muito intrincadas uma com a outra, falamos aqui muito de necessidades especiais. E as necessidades especiais surgem quando nós sentimos que o desenvolvimento da nossa criança não está a ocorrer da forma esperada para aquilo que era o esperado para a idade, para aquilo que eram os patamares em termos de desenvolvimento que se esperaria. Hoje peço desculpa, quem já esteve comigo noutras lives, eu estou com uma infecção respiratória, portanto hoje não estou de facto nos meus melhores dias, mas não quis deixar de estar aqui presente. Como eu estava a dizer, existem, como nós sabemos, e nisso nós falamos também, começamos por falar nisso do curso, porque é que falamos sempre, antes de começarmos a falar em coisas mais atípicas, vamos falar do desenvolvimento atípico, não é? O que é suposto acontecer em determinadas idades, o que é que a criança é suposto que ela adquire nas várias áreas do desenvolvimento motor, cognitivo, na linguagem, e depois o que é que acontece? Às vezes, por razões que até nos são desconhecidas e muitas vezes nem sequer conseguimos ter uma razão para que isso aconteça, alguma das áreas da nossa criança não está a evoluir como seria de esperado. E aí surge um atraso no seu desenvolvimento, que pode ser específico numa área ou pode ser uma coisa mais global, pode ter alguma coisa que esteja a ocasionar.
mas o que os pais sentem é que o desenvolvimento não está a ocorrer da forma como esperado e começam, não é, as suas preocupações, o que é que eu devo fazer, onde é que eu me posso dirigir, o que é que eu posso fazer para resolver isto o mais rápido possível, e aí entramos então nesta área das necessidades especiais. Eu costumo fazer também aqui uma distinção que ela não é muito rigorosa, que é até aos 6 anos até aos 6 anos e depois dos 6 anos, porque em termos de apoios, os pais têm dois tipos de apoios, consoante também a idade que as crianças têm. Não sei se consegui explicar, se era isso que me estavas a... Sim, sim, exatamente. Ou seja, e ao mesmo tempo, dentro daquilo que são os apoios que podem surgir, mas em que aspecto é que entra, portanto, as necessidades especiais pode ser, sobretudo, às vezes, até traz desenvolvimento daquilo que um pai tem como expectativa. Como é que isso é possível saber? Há certos sinais que se podem ter aqui mais em conta e que para as pessoas que nos estão a ouvir conseguem ter atenção? Sim. Há algumas coisas que nós podemos ter em conta e devemos ter em conta, e claro que os pais não são especialistas na área do desenvolvimento, nem têm que ser, mas por isso as crianças são muitas vezes acompanhadas ou por pediatras e pelo próprio educador de infância que é especialista na área do desenvolvimento típico. Agora, o que é que os pais podem identificar como alguns sinais de alerta, e nós vamos falar disso também no curso. Sempre que nós vamos ao pediatra com os nossos filhos, ao médico com os nossos filhos, ele vai verificando, consoante a idade que ele tem, se ele vai adquirindo algumas etapas consideradas expectáveis para a idade. E quando isso não acontece, ele é o primeiro a dizer-nos, atenção, que ele já devia fazer isto e não faz. Uma das primeiras coisas que começa a surgir, um dos primeiros sinais, muitas vezes, é com a questão da linguagem. Os pais começam a identificar que a sua criança ainda já devia falar de uma forma mais perceptível e ainda não fala. É claro que nós sabemos que cada criança tem o seu ritmo de aprendizagem, o seu ritmo de desenvolvimento, mas esses parâmetros vão nos servindo para termos aqui uma baliza. Quando começa a acontecer um atraso numa dessas áreas e nós vimos que a criança começa a não evoluir, ou parece que estagnou, ou que já fazia algumas coisas e depois não faz, ou tem um comportamento que começa a ser mais desadequado, que ela é mantido no tempo, é de difícil remissão, tem uma falta de interesse, uma desmotivação por tudo aquilo que se passa à sua volta, pelas atividades que faz, ou uma dificuldade em fazer algumas coisas, os pais podem começar a estar alerta. Eu digo sempre que os pais sabem muito sobre as suas crianças e, portanto, sempre que nós sentimos que alguma coisa não está bem, devemos sempre procurar ajuda. Um dos marcos mais importantes, ou um dos sinais mais importantes, e não querendo alarmar os pais com isto, é a criança deixar de fazer uma coisa que ela já fazia. Nós chamamos uma regressão na área do desenvolvimento. Ele já fazia qualquer coisa e de repente deixou de fazer. E esse não deixar de fazer não é o porque hoje e amanhã não faz, porque não lhe apetece fazer, mas é de facto nós sentirmos que ele já fazia coisas e que entretanto deixou de fazer, ou que foi andando no seu desenvolvimento, mas agora parece aqui que estagnou. Por exemplo, se vê se dá aqui um exemplo. Olha, uma das coisas mais... Há coisas que se vê, ele dizia umas palavras e deixou de dizer, por exemplo. Ou ele já devia apontar e ainda não aponta. Ou ele já, aqui na área motora, já devia ter começado a andar, mas... Ou imagina, ou estava na hora já de se começar a sentar e ainda não se senta. E nós insistimos, trabalhamos nesse sentido e ele continua a não se sentar, por exemplo. Tudo o que tem a ver com estes, em termos de linguagem, em termos motores, são sempre sinais de que devemos estar alertas. Como eu digo, como eu vou voltar a frisar, não quer dizer que a criança não tenha o seu tempo, não é? E há crianças que adquirem, às vezes andam mais rapidamente, mas depois, por exemplo, em termos de linguagem, são mais preguiçosos, mas aqui eu também digo sempre aos pais, vejam como é que é a questão da linguagem. Ele compreende aquilo que vocês lhe dizem, é porque muitas vezes nós também facilitamos enquanto pais isso. Ele fala assim de uma maneira um bocadinho atabalhoada, ou fala muito mal, mas nós percebemos e vamos facilitando e vamos dando. Nós costumamos dizer, quem trabalha nesta área do desenvolvimento, que é mais preocupante quando eles não compreendem, não é? E que não falam, porque se compreendem depois a questão da linguagem,
virá lá mais para a frente, não é? Mas estarmos atentos a todas essas questões. Isto porquê, Vasco? Porque nós sabemos que os 3 primeiros anos de vida são muito, muito importantes para aquilo que vem a seguir. É como se quando estamos a construir uma casa, aqueles alicerces primeiros que nós pomos na casa e que vão suportar tudo o resto que vem para cima, os tijolos, as telhas. Aqui os 3 primeiros anos de vida funcionam como estes grandes alicerces para tudo aquilo que é o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. E, portanto, é muito, muito importante estarmos atentos a estes primeiros 3 anos de vida. E muitas vezes aquilo que nós ouvimos, ele tem tempo, ele tem tempo. De facto tem tempo, mas aquilo que nós construímos nestes 3 primeiros anos de vida é muitíssimo importante. E também por uma questão que é que nestes primeiros anos de vida, especialmente nestes 3 primeiros anos, a criança tem aquilo que nós chamamos a neuroplasticidade cerebral, ou seja, mesmo que aconteça alguma coisa em termos cerebrais que de alguma forma impeça o circuito normal, nós temos esta capacidade, o cérebro infantil tem esta capacidade de criar vias alternativas e, portanto, não ficarão grandes sequelas. Até aos 6 anos isso vai acontecendo, mas já em menor escala, e a partir dos 6 isso não acontece. É por isso que nós insistimos tanto na importância dos 0 aos 3 anos, também na importância dos 0 aos 6, mas efetivamente nestes primeiros tempos, porque quando existe aqui algum problema, o cérebro consegue dar a volta, obviamente se estimulado e obviamente se devidamente orientado nesse sentido. Ok. E quando aqui refere deste tal marco dos 3 anos, quer dizer que tudo aquilo que são necessidades especiais vão se revelar nestes 3 anos? Ou seja, se estiver tudo bem até aos 3 anos, em princípio não há que se preocupar, ou não é bem assim? Não é bem assim, não é bem assim. É claro que muitas vezes as coisas começam, vai havendo sinais antes dessa idade. E é preciso estarmos atentos também a ele, mas não quer dizer que as coisas não possam acontecer depois dos 3 anos. Mas se até aos 3 anos o desenvolvimento se for decorrendo de uma forma adequada, pode sempre acontecer alguma coisa pelo caminho. Isso não é porque senão estaríamos todos muito tranquilos a partir do momento em que os nossos filhos fizessem 3 anos a dizer agora vai tudo correr bem. Não, até porque depois as exigências vão se tornando cada vez maiores. E, por exemplo, a partir dos 6 anos, quando as crianças entram no ensino formal, com a aprendizagem da leitura, da escrita e de tudo isso, podem surgir aqui problemas de aprendizagem que não se revelaram antes. Porquê? Porque o pré-escolar é um período em que não existe um currículo para cumprir, existem orientações, não há um programa para cumprir, existem as orientações curriculares que vão, mais uma vez, também fazer aqui a base para depois aquilo que é as aprendizagens mais formais, em termos de leitura, de escrita, da matemática, mas também um educador atento vai percebendo que já vai havendo, que pode haver aqui alguns sinais de que alguma coisa possa não correr assim tão bem nesse primeiro ciclo, não é? Porque, como eu digo, o desenvolvimento é progressivo, não é? Vai acontecendo, as etapas vão se sucedendo. Agora é preciso também nós percebermos uma coisa, Vasco, que é o processo de desenvolvimento ele não é igual para todas as crianças. Porque como nós sabemos, nós já trazemos muitas coisas quando nascemos, é muito importante também a família onde nascemos, os contextos onde nós estamos, as escolas onde nós andamos, as pessoas significativas que nos vamos cruzando. E isso é diferente, porque somos todos diferentes, fazemos todos o nosso percurso diferente. E efetivamente há crianças que podem não ter o mesmo percurso, porque podem não começar exatamente no mesmo patamar. Imagina uma criança que nasce, por exemplo, com uma baixa visão. Né? O percurso, aliás, até o ponto de partida não vai ser igual se eu tiver uma baixa visão do que se eu não tiver problemas nesta área. E, portanto, aquilo que eu me tenho que esforçar, o percurso que eu vou ter que fazer se eu tiver uma baixa visão vai ser diferente daquilo que eu faço se for um normovisual, como se costuma dizer, não é? E, portanto, pode haver crianças que não cheguem ao mesmo patamar do que as outras. Agora, o que é importante? É nós também percebermos, enquanto pais e depois os educadores também, que nós vamos tentar sempre, para cada uma das crianças, independentemente de qual for o seu percurso, tentar perceber ou o que é que estará por trás. Muitas vezes, uma das coisas que os pais, nestas áreas dos atrasos de desenvolvimento e das necessidades educativas especiais, perguntam é o que é que o meu filho tem, porque querem muito saber o nome, não é?
do que é que está por trás, mas independentemente disso, o que interessa é olharmos para aquela criança nas suas competências, o que é que ela consegue fazer, o que ela já consegue fazer, e trabalharmos no sentido sempre da sua funcionalidade, do que é que ela vai conseguir fazer. Eu digo muito aos pais, utilizem muito a palavra ainda, que os pais dizem, ele não faz, ele não faz. Eu digo sempre, ainda não faz. Mas vai fazer. Pode não chegar, é como nós pensarmos, eu dou este exemplo aos pais, que parece assim um bocadinho ridículo, mas que é, imagina que tu queres, eu que não percebo nada de carros, mas imagina, Vasco, que o teu carro de sonho, não é? Imagina que tu queres comprar o teu carro de sonho, daqueles que custam assim, que têm muitos zeros, então tu vais começar a trabalhar para o teu carro de sonho, não é? Se tu sonhares com um carro de uma gama mais baixinha, tu nunca vais conseguir o teu carro de sonho. Agora, se tu sonhares que vais ter o teu carro de sonho e vais trabalhar para isso, podes nunca conseguir o teu carro de sonho, mas de certeza que vais conseguir mais do que aquilo que conseguirias se ficasses só pelo sonho do teu carro topo de média, de uma gama média. Isto para dizer o quê? Para dizer que nós temos sempre que acreditar nas potencialidades da nossa criança e temos sempre que acreditar que ela consegue fazer mais, porque se nós não acreditarmos nisso, ela também não vai acreditar. E as crianças, mesmo estas com atrasos de desenvolvimento, surpreendem-nos imenso. Até esta questão, quando eu brinco com a questão de sonharmos com o carro do topo de gama, é muito isto. É não olharmos só para as dificuldades da nossa criança, mas para aquilo que ela é capaz de fazer, para aquilo que ela vai ser capaz de fazer num futuro. E quanto mais depressa começarmos, melhor. Ok, perfeito. E agora, e tens direito de conclusão, portanto, hoje vai ser aqui uma live um bocadinho mais curtinha, até por ter atenção aí o problema de voz da Paula. Para finalizar, o que é que as pessoas vão poder aprender neste curso que vai iniciar no próximo dia 1 de junho, para além dos outros temas, mas em relação aqui à parte de crianças com necessidades especiais? Olha, nós vamos começar por falar sobre de que forma é que as crianças aprendem e se desenvolvem, para que os pais também percebam como é que podem potenciar essas questões, porque os pais são os principais, não é, atores na vida da sua criança. E começamos a falar daquilo que é o desenvolvimento típico, para depois podermos identificar quando o desenvolvimento não ocorre da forma esperada. E depois vamos falar do que é que os pais, de que tipo de apoio é que os pais podem ter. Em termos estatais, digamos assim, onde é que os pais podem recorrer. E os pais também vão ficar a saber que até aos 6 anos de idade eles não precisam que venha nenhum médico, não precisam que venha nenhum educador, eles próprios têm forma de poder pedir ajuda. De poder pedir ajuda a uma equipa especializada que trabalha na área do desenvolvimento, que é gratuita, que existe espalhada pelo país inteiro, de norte a sul, com equipas de proximidade, e que os pais podem dirigir-se a essas equipas, pedir ajuda e dizer: eu estou inquieto com o desenvolvimento do meu filho, não sei se está a correr bem ou não, o médico diz-me que está tudo bem, que ele é mesmo assim e que vamos ter que esperar, porque cada criança é uma criança, mas eu, enquanto pai, não estou tranquilo nesse sentido. E os pais vão descobrir o que podem fazer para encontrar aqui algumas respostas, encontrar estas equipas que podem, desde os zero, desde que a criança nasce até aos 6 anos, podem pedir ajuda para perceber se o desenvolvimento está a ocorrer ou não da forma esperada, e podem ter ajuda efetiva, prática, de intervenção destas equipas. E depois falarmos também especificamente de necessidades educativas especiais, portanto, quando a criança já está na escola, o que é que a escola também pode oferecer em termos de apoios, que eu acho que é muito importante, porque nós pais queremos e devemos saber o que é que existe à nossa volta, para não ficarmos com aquela sensação de impotência que é: e agora eu faço o quê? Fico dependente de quem para poder fazer alguma coisa? Não, os pais podem fazer, têm ao seu dispor estas equipas até aos 6 anos que podem disponibilizar, e depois, a partir daí, serão também encaminhados para as outras equipas. Mas, portanto, vamos falar muito sobre estas coisas e, no fundo, para que os pais possam ter aqui algumas dicas, não é? Em primeiro lugar, de onde podem pedir ajuda, e depois, no final, sempre algumas dicas também de como é que eles próprios podem estimular o desenvolvimento dos seus filhos, quer eles tenham um atraso de desenvolvimento, quer eles tenham necessidades especiais ou não. Perfeito, acho que foi um resumo excelente do que vai ser o curso. Certamente, quem está interessado, porque
ficou ainda mais interessado depois daquilo que ouviu da Paula. Portanto, Paula, muito obrigado aqui pela participação uma vez mais. Muito obrigado a todos que nos seguiram. Uma vez mais, este curso para pais, que será lançado no próximo dia 1 de junho, visa dar resposta a tudo aquilo que são as dúvidas, principais dúvidas e questões de pais, vai desde sono, alimentação, comportamento, temperamento, inteligência emocional, necessidades especiais, enfim, um curso muito completo que visa dar resposta e ajudar qualquer pai a ser a sua melhor versão. Da nossa parte é tudo. Muito obrigado, Paula, pela participação. Obrigada, Vasco. Obrigada. Obrigado a nós. E até à próxima. Vemos no curso para pais. Obrigado. Exatamente.